Muito bem-vindos à entrega da primeira etapa das obras de restauração desse prédio maravilhoso da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que completa 100 anos. E nós teremos uma homenagem ao centenário de falecimento de Marcel Proust, provavelmente o romancista mais importante do século XX. O maior desafio dessa exposição Caminhos de Proust é que ela se realiza num organismo vivo, que é uma biblioteca com pessoas entrando, lendo, escolhendo livros, circulando por esse espaço e, mais importante, em meio a um grande movimento de restauração. Vejam a nossa querida Anice Jarosinski em pleno restauro do hall de entrada dessa biblioteca, que tinha, até bem pouco tempo, uma coloração cinza. E agora nós temos esses afrescos maravilhosos sendo devolvidos à nossa população. Portanto, o desafio dessa mostra é que ela acontece numa biblioteca em pleno funcionamento e em pleno programa de restauro. E teria maneira melhor de iniciarmos esse passeio por essas instalações da Biblioteca Pública e essa exposição do que o próprio Marcel Proust saudando os nossos visitantes? Aqui nós temos a primeira edição completa pela editora Nouvelle Revue Française da obra de Proust, com seus 7 volumes, À la recherche du temps perdu, em português, Em busca do tempo perdido. Este é o ambiente da Biblioteca Pública que nós consideramos como um ponto de apoio a toda essa mostra. Aqui, os visitantes podem sentar, descansar e acompanhar documentários que falam da construção das personagens de Proust na obra Em Busca do Tempo Perdido e também de uma brincadeira com números, os números de Proust, uma numerologia em que tudo que tem a ver com a vida e obra desse grande escritor é colocado de uma forma numérica. Por exemplo, quantas vezes Proust andou de metrô? 0. O espaço expositivo se distribui na região térrea da biblioteca e também no primeiro andar. E aqui nós temos uma linha de tempo com um recorte do período de 1870, quando termina a Guerra Franco-Prussiana, até 1922, quando Marcel Proust falece no dia 18 de novembro. Aqui nós temos, nessa linha de tempo, os vários anos. Marcel Proust nasce em 1871, em Oteia, nas vizinhanças de Paris, e depois segue-se toda uma linha de tempo com materiais que envolvem livros, edições antigas, manuscritos, imagens, cartões postais, fotografias e uma série de objetos que ilustram e embelezam essa trajetória da vida de Marcel Proust. Vejam, senhoras e senhores, a preciosidade que se apresenta nessa mostra. Nós temos manuscritos, cartas de Proust a amigos, a colegas, a escritores, poetas. Nós temos também o privilégio de podermos acompanhar documentários originais sobre a vida de Proust, que nos contam nuances das suas dificuldades iniciais para a publicação de seu primeiro volume. Ele foi rejeitado por várias editoras e teve que bancar a edição do seu primeiro volume da obra Em Busca do Tempo Perdido. Marcel Proust vive uma época de grande inovação. Luz elétrica, telefone, automóvel, cinema, Exposição Universal de Paris de 1900, Freud, Einstein, inovação por todos os lados. E sua literatura, de certo modo, será influenciada por esse novo olhar que tem a ver com um tempo e um espaço relativos. Marcel Proust foi uma criança doente. Aos 9 anos ele tem a sua primeira crise de asma no Bois de Boulogne. E sua vida foi marcada por essa doença, por superproteção de sua mãe e por depois um verdadeiro exílio em sua própria casa por doença, onde ele escreve grande parte de sua obra
máxima em busca do tempo perdido. Aqui os senhores e senhoras podem ter o privilégio de acompanhar manuscritos da obra de Proust, da coleção de Pedro e Bia Correia do Lago, e também verdadeiras preciosidades como intervenções, diálogos de Proust com amigos. Do Liceu Condorcet, onde Proust estudou quando criança, ele cria uma rede de amizades com as pessoas que seriam os grandes líderes da França de anos depois. Presidentes da República, diplomatas, poetas, escritores. Proust conviveu com a elite cultural da França. Ler Proust é olhar-se no espelho. Proust usou a sua própria vida, seu próprio mundo interior, sua própria humanidade para construir suas personagens. Quando se lê Proust, é como se lêssemos sobre nós mesmos. Aqui nós temos verdadeiras preciosidades, que são depoimentos de seus contemporâneos, falando sobre como era o Proust no dia a dia, aquele homem elegante, sofisticado, e como era o Proust que sofria com seus próprios personagens. Biblioteca contém livros e pessoas. Aqui nós temos uma metáfora, porque Proust adorava metáforas, sobre a formação do Proust leitor. De que fontes Proust bebeu do ponto de vista literário. E essa sala de jantar com Proust, acompanhado por Victor Hugo, Balzac, Eliot, Madame de Sévigné, Saint-Simon, Racine, Baudelaire, Dostoiévski, e primeiras edições e obras raras desses autores complementam essa exposição e dão uma ideia da formação maravilhosa como leitor que teve o nosso grande Marcel Proust. Após a morte de Proust, 3 de seus volumes da obra, ou seja, os últimos 3 volumes dos 7 de Em Busca do Tempo Perdido, foram publicados postumamente com a ajuda de seu irmão e de vários editores. Aqui nós temos novamente uma ilustração da construção das personagens de Proust, tiradas de vários elementos da realidade. As personagens de Proust, ao contrário de muitos autores, até o seu tempo, elas não são entregues ao leitor de imediato no começo da leitura. Elas são construídas ao longo do tempo, utilizando esse passo cíclico de um tempo contínuo que vem e vai, que é parecido com a vida real. As nossas construções das pessoas que nos acompanham na vida não são estanques num tempo, elas são uma superposição de vários tempos, não perdidos, mas reunidos num tempo que não tem fim. Marcel Proust sofreu por várias décadas com a crítica de seus pares. Afinal, descrever a aristocracia e a alta burguesia parisiense num tempo em que há uma guerra sangrenta de trincheiras, em que as pessoas clamam pelos heróis mortos, fez com que Proust tivesse uma certa dificuldade de aceitação nas primeiras décadas após a publicação de sua obra. Aqui nós temos um recorte do Proust após o seu falecimento, ou seja, os 100 anos a partir de sua morte, com as várias iniciativas que acabam criando o mito de Marcel Proust. Vários calendários de exposições, de efemérides que comemoram períodos pós-morte, como seus 50 anos de falecimento e depois, como agora, o centenário de seu falecimento, através de vários catálogos de exposições que aconteceram mundo afora. Aqui nós temos uma preciosa edição da La Recherche, que é de 1954, com essas litogravuras lindas que descrevem diferentes cenas dos 7 volumes de sua obra. Marcel Proust descreve em sua obra Em Busca do Tempo Perdido 3 personagens de artistas. Vinteuil, músico da famosa sonata de Vinteuil. Elstir, o pintor, que quase atinge a perfeição
como impressionista, como artista da luz, do impacto imediato, do instinto numa obra de arte, e Bergotte, o escritor. A morte de Bergotte talvez seja um dos momentos mais líricos da obra, em que ele descreve esse escritor, já doente, indo a uma exposição de artistas holandeses para ver a sua obra preferida, A Vista de Delft, de Jan Vermeer. Ao ver a obra, ele, que já estava enfraquecido por sua doença, não resiste e sucumbe. No velório de Bergotte, os seus livros nas estantes, 3 a 3, como asas abertas de um pássaro, reverenciavam o morto. Proust gostava também de humor. Dizem que na vida real, no dia a dia, ele era muito espirituoso. Por isso que nós fizemos essa pequena homenagem com o corpo invisível de Bergotte. Nós estamos agora bem atrás do nosso elevador maravilhoso da Biblioteca Pública, com quase um século de existência e funcionando. E aqui nós temos uma instalação de uma animação para crianças contando sobre o prazer da leitura. Ela é baseada em um prefácio feito por Marcel Proust para a tradução de uma das obras de John Ruskin, o grande crítico de arte inglês que faleceu em 1900, na entrada do 20. Essa obra de Ruskin, chamada Sésame et les Lilas, Sésamo e os Lírios, é uma obra que fala muito sobre o tesouro que representa o livro e também do papel da mulher, não muito nos moldes que gostam as feministas, mas mais como um suporte maravilhoso ao homem. E aqui nós temos esse prefácio chamado Sobre a Leitura, em que Proust descreve o que era o prazer de abrir e ler um livro durante sua infância. E como era difícil interromper a sua leitura quando a mãe chamava: Marcel, vem almoçar, Marcel, venha fazer o seu lanche. Ele não queria, o melhor era continuar lendo. O gatilho para o início da descrição de sua obra, através de suas reminiscências, de sua infância, são parte de um tipo de memória que Proust descreve e introduz na literatura, que os médicos já haviam, de certa forma, reconhecido. Mas é Proust quem transporta isso para a literatura. É a chamada memória involuntária. É a memória que não passa pelo registro da inteligência, da racionalização, é a relação pura de aromas, sensações, visões que batem direto no afeto e são lá acumuladas. Essa mágica da Madeleine mergulhada no chá foi o gatilho para que Proust, adulto, numa noite fria, tomando chá e molhando uma torrada, ao levar à boca, se lembra de seu passado, de sua infância. E isso é o gatilho para todo o desenvolvimento da chamada memória involuntária, ou como dizem os médicos, memória proustiana. A análise dos chamados cadernos de Proust, os originais, em que todos os registros de sua obra estão contemplados, fez com que as pessoas entendessem um pouco melhor como se chega às Madeleines. Em 1908, Proust descreve o processo que vai desde uma torrada molhada no chá, aos biscoitos, até chegar no conceito das Madeleines. Essas maravilhas em formato de concha que fazem despertar os mundos de sua infância. A medicina francesa do século XIX gravitava em torno do professor Jean-Martin Charcot, no Hospital Pitié-Salpêtrière, onde Freud fez um estágio interessado em histeria, em hipnose,
onde Adrien Proust, pai de Marcel, também faz um estágio, e muitos outros médicos importantes da virada para o século XX, como Babinski, Solier. E aqui nós temos, nessa exposição, um recorte desta época, com esses grandes médicos que gravitam em torno de Charcot, começando os seus estudos sobre vários aspectos da mente humana. Aqui nós temos uma representação de como funciona o cérebro humano após captar estímulos olfativos do meio ambiente, aromas. Esses aromas penetram pelas fossas nasais, sensibilizam terminações nervosas que vão atingindo várias áreas do cérebro que fazem um registro e um armazenamento numa área muito especial do cérebro que lida com as emoções. Nós chamamos sistema límbico. Esse mesmo tipo de registro que Proust empresta à literatura e os médicos ganham muito interesse, tem a ver também com sobrevivência. Os mamíferos reconhecem seus predadores através desses mecanismos de cheiros. O bebê busca o leite materno usando o mesmo tipo de memória. Proust cria o que os médicos chamariam memória proustiana. O Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul é a alma desta casa. Aqui acontecem as reuniões acadêmicas, aqui se reúne a Academia Rio-Grandense de Letras, aqui nós temos a segurança de Shakespeare, Dante, Camões, Homero, Borges, Júlio de Castilhos, a Esfinge. Em meio a esse ambiente quase intocável, sagrado, nós produzimos nessa mostra sobre os 100 anos do falecimento de Marcel Proust 6 instalações sonoras que recitam, na voz de José Adão Barbosa, nosso grande ator e diretor de teatro, trechos da obra de Proust. O que nós queremos com isso é transmitir beleza. Falemos um pouco mais baixo. Quintana está escrevendo um poema com os seus objetos mais próximos. Quem o acompanha de perto é Beatrice, a musa de Dante na Divina Comédia. Nada seria mais propício do que esse ambiente do acervo de obras raras do Rio Grande do Sul, nesse ambiente muito especial da Biblioteca Pública, para nós contarmos que a obra de Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, entra na língua portuguesa através de Porto Alegre. É exatamente isso. Porto Alegre é a porta de entrada da obra de Proust na língua portuguesa. Através da editora Globo, Érico Veríssimo, Henrique Bertazzo, com sua visão editorial de, nos anos 40, passar a traduzir os grandes autores de língua inglesa e francesa, entre os franceses Balzac e depois Marcel Proust, com Em Busca do Tempo Perdido. E aqui nós temos vários indícios, já na primeira metade do século XX, do impacto da obra de Proust nos nossos autores. No prefácio, por exemplo, de Casagrande e Senzala, Gilberto Freire usa a expressão que gostaria de descrever o homem brasileiro como Proust descreveu suas personagens. Bandeira descreve trechos da obra de Proust em suas crônicas, as encruzilhadas entre o caminho dos Guermantes, não é o caminho de Swann, Carlos Drummond, e mesmo a revista Klaxon dos modernistas, em seu volume do final de 1922, logo após a morte de Proust, já registra uma obra especial editada pela Nouvelle Revue Française, que homenageia o grande romancista francês recentemente falecido, a 18 de novembro de 22. E aqui nós temos também, para quem tiver um interesse, e olhando para os biscoitos preferidos de Quintana ou de seu par de óculos, ou alguns manuscritos, se pode escutar
uma joia rara, que são depoimentos sobre as razões que fizeram com que o Rio Grande do Sul, naquele período, fosse uma grande potência editorial, quando isso acontecia basicamente em São Paulo e Rio de Janeiro. A Editora Globo é um fenômeno editorial que seria marcante por 3 a 4 décadas, entre os anos 40 e o final dos anos 60. Se William Shakespeare nos apresentou os tipos humanos como nós conhecemos hoje, Marcel Proust se aprofundou no estudo da nossa intimidade, do que nós temos de mais profundo. Ler Proust é olhar-se no espelho.